gente tem colhido. A gente olha para os nossos GCs, que deveriam ser, na teoria, pequenos grupos, e estão grandes grupos aí, né? E, enfim, é uma crise boa, mas fico muito feliz por tudo que Deus tem feito no nosso meio, muito alegre, mas ao mesmo tempo muito empolgado para aquilo que está por vir. Tem chegado uma galera muito 10, Deus tem acrescentado gente maravilhosa a essa família. A gente tem crescido para a honra e glória do nome de Jesus. E eu hoje, né, diante desse último culto do semestre, queria uma vez mais louvar a Deus pela vida de vocês, que cá estão quinzenalmente aos sábados, nas outras quinzenas os GCs, doado da sua vida, doado do seu tempo, em prol de algo que realmente é relevante, é importante, que é o reino de Deus. Saber que Deus conta com você, saber que a sua presença, que as suas qualidades, os seus defeitos também glorificam o nome de Jesus, e celebrar que de fato o Senhor tem sido bom para conosco. Tenho certeza que a gente vai ver esse lugar cada vez mais cheio, não porque a gente aqui visa número, não porque a gente aqui tem alguma coisa nesse sentido, mas porque isso glorifica o nome de Jesus, aquilo que a gente tem construído. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Queria muito agradecer você por estar aqui, por estar se doando nos GCs, junto dos líderes de vocês. Próximo semestre vai ser mais especial ainda. A gente já vai iniciar depois de julho, né? A gente entra em recesso, férias, né? Mas como a Alice até brincou aqui, não tirem férias de Deus, né? Tirem férias só do GC, só para dar uma respirada, se quiser viajar, mas não tirem férias de Deus. Agosto a gente vai vir mais forte ainda. Mas enfim, eu estou muito feliz de ter vocês como minha família, meus amigos. Mais do que construir igreja, tenho construído amigos, família. Mas vamos começar aqui orando. A Renata essa semana falou para mim, sábado vai ser um culto diferente. Falei, amém, por quê? Falou, não, porque vai ser diferente. Falei, então tá, então amém. Não teve muita explicação, eu só aceitei. Ela falou, você já preparou sua palavra? Eu falei, ainda não, isso no início da semana. Ela falou, é bom você já preparar sua palavra, porque o culto vai ser forte. Eu falei, caramba, já me colocou pressão, né? Um peso de responsabilidade, né? Enfim, mas já está sendo, eu estou aqui compartilhando com vocês, mas é muito palpável a presença de Jesus nesse lugar, amém? Feche seus olhos rapidamente, vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pelo semestre que hoje estamos te entregando e encerrando. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, sobretudo, Pai, pela sua presença. É um privilégio poder estar diante da presença do Senhor, celebrando ela, celebrando aquilo que é a nossa maior dádiva. Sua presença é o nosso maior presente, Pai. Nós vivemos hoje o que os nossos antepassados sonharam em viver. O que foi prometido para eles foi cumprido para nós. O Senhor é a maior expressão de bondade, Jesus. E ter o Senhor, se relacionar com o Senhor, viver família junto do Senhor, poder ser chamado de família, de filho de Deus, para nós é um enorme privilégio. Nós não merecíamos isso aqui, Pai. Nós merecíamos o castigo eterno, mas o Senhor nos presenteou com a salvação eterna. Nós merecíamos o completo afastamento e apartamento do seu amor, e o Senhor nos presenteou com a sua presença e resolveu morar em nós, que somos tão falhos, tão limitados, erramos tanto com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria. A minha oração neste momento, Pai, é para que o Senhor encontre cada coração à medida que o Senhor precisa encontrar. A minha oração é para que o Senhor vá no coração mais triste deste lugar,
mas também no coração mais feliz, e o Senhor possa se revelar da mesma maneira, com bondade, com graça e com amor. A minha oração é para que o Senhor encontre aqueles que estão cansados, sobrecarregados e têm se sentido oprimidos, que o Senhor possa trazer descanso, leveza para a alma, mas que o Senhor possa encontrar o mais feliz, alegre e realizado no nosso meio, e mostrar que a verdadeira felicidade provém do Senhor, é o Senhor. A nossa oração aqui é pedindo ao Teu Espírito para que o Senhor se revele a nós uma vez mais, e que a Tua presença enche esse lugar, como aqui foi orado durante a adoração, que possamos sair desse lugar transformados por um encontro com a Tua presença. Obrigado pela Sua presença, Jesus. O Senhor tem liberdade para curar, o Senhor tem liberdade para palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, o Senhor tem liberdade para profecias, que o Senhor possa nos usar como irmãos para ministrarmos uns na vida dos outros. O Seu Espírito tem liberdade neste lugar, e é isso que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia aí comigo, lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jonas. Depois de Obadias, antes de Miqueias, 4 capítulozinhos, 2 páginas, bem curtinho, profetas menores. Quando achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou te dar alguns segundos para você achar aí Jonas, depois de Obadias. Vamos lá. Daniel é o último dos profetas maiores, aí começa a saga dos profetas menores. Antes de Miqueias. Quem ainda não achou, fala misericórdia. A gente vai meditar somente hoje no capítulo 3, que só tem 10 versículos aí. Eu estou lendo aqui na Almeida, século 21, da Purpose Paper. Mas já encomendei minha Bíblia igual a da Alissa. Cadê a Alissa? Aí, tá chegando a minha Biblinha. Bem reformadinho, quietinho, com a Bíblia bem fininha, na mão, é isso que eu quero. A Renata fala, você está muito reformado. Eu falo, mas eu gosto. Aí ela começou a falar que eu tô chato agora, porque aí ela começa a ouvir uns louvor que a letra não é muito legal. Eu falo, Renata, esse louvor não tá legal. Ela fala, deixa de ser chato. Deixa de ser chato, deixa eu ouvir meu louvor em paz, limpar minha casa ouvindo minha Cassiane aqui. Mas não é Cassiane. Cassiane é de Deus. Não curto muito, mas é de Deus. Jonas capítulo 3. Aqui na minha Bíblia está intitulado assim: Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Verso 2: Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande, e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Verso 5: Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, abre parênteses, que nem homens, abre aspas, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água. Verso 8: Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Verso 10 e último: E Deus viu que
eles fizeram como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Bom, você conhece a história de Jonas. Jonas é aquele cara que Deus, no capítulo 1, só dando aqui uma introdução básica, no capítulo 1 Deus manda Jonas ir pregar para o povo de Nínive, e Jonas, em rebeldia e medo, ele não vai, ele desobedece a Deus. Então Jonas vai lá para Tarsis, e ele pega uma embarcação e ele vai para Tarsis. Então imagina que ele pega essa embarcação numa cidade chamada Jope. Essa cidade é mais ou menos ali no meio da Espanha, e ele viaja 800 quilômetros para baixo, assim, tipo sentido Portugal. Então tá aqui norte da África, Portugal aqui em cima, Brasil aqui embaixo e Espanha aqui em cima de Portugal. Jonas está aqui no meio, ele pega uma embarcação, vem aqui para baixo, sul da Espanha, 800 quilômetros de embarcação, e aí ele é engolido pelo peixe. Não é baleia, a Bíblia fala que é peixe, e aí esse peixe vai, cospe ele de volta na mesma cidade que ele pegou a embarcação, que é Jope. E aí no capítulo 2 acontece isso, né? Ele sendo cuspido pelo peixe lá na cidade que ele partiu, fugindo do chamado, do propósito de Deus, em direção a Tarsis. E aí então ele volta 1.300 quilômetros para o norte da Espanha agora, que é Nínive. Então Nínive ficava lá em cima, ele foge lá para baixo, Deus volta ele para o mesmo lugar, e aí sim ele obedece a Deus, que é o capítulo 3, onde a gente está lendo, onde a gente acabou de ler esses versículos agora. E aí ele chega então em Nínive. Só que ele vai caminhando de Jope para Nínive. Isso dava mais ou menos 1.300 quilômetros de caminhada. Esse é o preço de não obedecer a Deus, irmão. Mas não estou querendo pregar aqui sobre castigo, não. Vamos lá. Ainda que aqui foi uma advertência de Deus. Então a gente chega então no capítulo 3. Esse cara então chega em Nínive para, de fato, agora obedecer o chamado de Deus, obedecer aquilo que Deus chamou ele para fazer, que era pregar o evangelho naquela cidade. Então ele chega em Nínive e a gente vai ver aqui que a primeira coisa que ele faz é obedecer a palavra do Senhor, e ele começa a pregar uma mensagem de seis únicas palavras. Era a pregação de Jonas. Ele foi chamado para falar 6 palavras naquela cidade. Nínive será destruída daqui 40 dias. Exatamente 6 palavras era a pregação de Jonas. Então Nínive era uma cidade muito grande. A gente leu aqui que levava 3 dias para percorrer essa cidade. Então ele fica, eu imagino que um dia ali falando isso, gritando isso por toda a cidade. Imagina, né, um cara muito esquisito gritando no meio de um povo que ele nunca teve contato, que Deus vai destruir vocês em 40 dias. É loucura. Imagina um cara esquisito até de fisionomia, porque tem alguns até historiadores, filósofos que vão dizer que o fato dele ter ficado 3 dias e 3 noites na barriga do peixe grande, ele então sai meio desfigurado pelo suco gástrico. Então alguns vão crer que ele era feio de aparência, assim. Então imagina um cara feio, fedendo e gritando: Deus vai destruir vocês 40 dias. Zero credibilidade, né? E ele começa a gritar essa pregação de 6 únicas palavras: Nínive será destruída daqui 40 dias. E aí no verso 5 a Bíblia vai dizer que os habitantes creram em Deus. Cara, isso é loucura, porque como eles creram em Deus e decretaram um jejum, inclusive. Deixa eu só te dar um panorama de quem era esse povo que vivia em Nínive. Esse povo que vivia em Nínive eram os chamados assírios, aqueles mesmos que alguns anos depois perseguiram e assolaram o povo de Israel. Então lembra, Israel, 12 tribos lá, os filhos de Jacó, 12 tribos saem lá do Egito, e aí vão dominar as cidades, né, que é a terra prometida, Canaã. E eles fazem isso, mas eles começam a se prostituir com outros ídolos, a adorar outros ídolos, e a história vai passando, e aí eles se dividem, né, as 10 tribos do reino norte, chamado reino de Israel, as 2 tribos, Judá e Benjamim, do reino sul, chamado reino de Judá.
Então, Israel, Judá, 10 tribos, 2 tribos. A Assíria, que é o povo aqui que vive em Nínive, esse povo estrangeiro que assolou o reino do norte, o reino de Israel, as 10 tribos, que persistiu ali em persegui-los e maltratá-los, e enfim, foi uma das formas também do juízo de Deus para com o povo de Israel. Então a Assíria eram esses caras que viviam em Nínive também, era um pequeno povo, né? Não era a Síria inteira, mas uma pequena parte da Assíria era esse de Nínive aqui. Então imagina que esses caras, eles eram os inimigos do povo de Deus, e Deus pede para o profeta Jonas ir lá e pregar o evangelho para esses caras, mas ele prega o evangelho de uma forma diferente, porque ele chega falando uma mensagem de destruição, e o evangelho são boas novas. A gente conhece como evangelho como boas novas, e a mensagem de Jonas é: Deus vai destruir Nínive daqui 40 dias, é isso, se preparem, Deus vai destruir Nínive daqui 40 dias. Nisso Jonas aqui era um Jonas obediente, porque Deus falou exatamente para ele falar isso: vai lá e fala para esse povo que daqui 40 dias eu vou destruir eles. Então ele começa a falar para um povo estrangeiro, um povo que era inimigo do povo de Deus, que Deus ia destruir ele daqui 40 dias. Mas a gente vai ver, como a gente leu aqui, um arrependimento por parte desse povo, e a gente vê Deus perdoando esse povo. Em Jeremias capítulo 13, a Bíblia vai dizer inclusive que se Deus se deparasse com um povo estrangeiro que não fosse o povo de Israel, e esse povo se arrependesse dos seus pecados, Deus perdoaria esse povo. Porque voltando lá na origem, lá em Gênesis, né, cara, toda essa criatura é criatura de Deus, mesmo que sendo o povo inimigo do povo de Deus, é criatura de Deus. Então Deus queria amar esse povo, assim Deus perdoaria se eles se arrependessem. Foi o que aconteceu com Nínive. Ainda que depois de 30 anos Nínive se corrompe de novo, e aí o profeta Naum, mais para frente, vai anunciar de fato, aí não tem segunda chance para Nínive, aí eles morrem mesmo, e enfim, são assolados pelo Império Babilônico e Persa alguns anos depois, enfim. Mas aqui o povo se arrepende. Eu só quis te dar um panorama aqui para você entender o contexto que a gente está aqui. Então viaja comigo aí nesse contexto, vamos lá para Nínive agora, daqui milhares de anos atrás, só para você entender tudo que está acontecendo aqui, até onde a gente está aqui, para você entender o contexto, e aí eu entro agora na mensagem daquilo que eu quero compartilhar mesmo. Jonas aqui então é um cara rebelde, é um filho de Deus, é um profeta do Senhor, chamado, escolhido pelo Senhor, mas que não obedeceu o chamado de Deus. Ele desobedeceu o chamado de Deus, e em rebeldia ele foi para outro lugar, ele não quis fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. A gente precisa aprender e se colocar no lugar de Jonas, porque constantemente a gente é esse Jonas aqui, que Deus nos pede para fazer algumas coisas que parecem ser loucas demais e a gente não faz, coisas que nós deveríamos não questionar Deus, mas obedecer ao Senhor, e a gente acaba não fazendo. E Jonas, ele é um exemplo daquilo que por vezes é a nossa postura, uma postura de filhos rebeldes, de filhos imaturos, mas que Deus sempre vai fazer de tudo para que no final as coisas culminem para o cumprimento do propósito pelo qual Ele nos designou. Então, mais do que eu e você desejamos cumprir o propósito de Deus, o desejo maior é de Deus, que nos criou, que nós cumpramos o propósito, que nós cheguemos ao final das nossas vidas, olhemos para trás e vejamos êxito naquilo que Deus nos competiu a fazer, Deus nos chamou a fazer. Mais interessado é o Senhor do que nós mesmos. Eu sei que você não quer chegar no final da vida e ter uma vida frustrada, mas mais do que você, mais do que o teu querer, é o querer do Senhor. Então Deus sempre vai fazer de tudo, ainda que nós tomemos atalhos e percorramos caminhos que não condizem com a vontade, com o chamado. Deus vai fazer com que as coisas convirjam para o cumprimento do propósito pelo qual Ele nos criou e nos designou. E é o que Ele faz com Jonas, mesmo parecendo algo abstrato demais. Como eu disse aqui, era estranho você ser chamado para anunciar uma mensagem de Deus para um povo que era o teu inimigo, que você corria. Jonas, ele não foi rebelde só por ser rebelde, ele foi rebelde por ter medo. Inclusive nós temos muito medo às vezes daquilo que Deus fala para a gente. Eu te digo que talvez isso é normal, o sentimento, mas não deve ser normal a postura diante do sentimento.
Então tá tudo bem você sentir medo, e a Bíblia vai chamar isso vai dar nome a isso, vai chamar temor. Tá tudo bem você sentir temor diante das coisas que Deus fala acerca da tua vida. Tá tudo bem, porque sempre as coisas que Deus fala, que Deus faz, a maneira com que Deus se move, promete e etc, para as nossas vidas, é sempre muito grande, e é sempre muito abstrato a nossa limitação humana de mensurar. Tá tudo bem você sentir esse temor, esse medo. O problema é a sua postura diante disso. A postura de Jonas, então, foi uma postura errada. A nossa postura deve ser uma postura que não condiz com o sentimento que a gente carrega. Por mais que a gente veja algo grande demais naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que Deus um dia colocou como sonho no nosso coração, ainda que o nosso sentimento seja de medo, de temor, a nossa postura precisa ser de alguém que confia, de alguém que obedece o chamado de Deus. Eu estou te falando isso porque nós aqui somos jovens e Deus nos chamou para esse tempo, e existe um peso de responsabilidade sobre cada um de nós, que Deus vai operar e fazer alguma coisa nessa terra, e que envolve você, envolve a sua resposta, e que se você não responder, infelizmente não vai ter outra coisa, não vai ter um substituto, entende? Então Deus vai fazer ainda assim, mas Ele chamou e Ele convidou você e eu para participarmos daquilo que Ele está fazendo na terra. Então existe um peso de responsabilidade, de propósito sobre cada um de nós. E eu estou te falando isso porque esse peso de responsabilidade, de propósito também estava sobre Jonas, e parecia abstrato demais, mas ele obedece. A segunda vez ele obedece. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que nunca vai desistir do nosso chamado. Por mais que nós nos comportemos de uma forma que não agrada a Deus, Deus sempre vai dar uma segunda chance. Deus sempre vai estender a mão. Deus sempre vai se apresentar como um Deus compassivo, um Deus que perdoa e um Deus que chama de novo e que vai junto com a gente, não nos joga, mas Ele vai e passa junto com a gente. E esse é o Deus que se revela a Jonas. E Jonas então, ele obedece e ele chega e prega o Evangelho. A mensagem dele é muito dura, porque ele está anunciando uma mensagem de terror. Ele está falando: olha, Deus vai destruir vocês daqui 40 dias. Mas me surpreende, porque diante de um cara estranho, que não faz parte do contexto na qual eu ali de Nínive estou habituado, eu me arrependo. A Bíblia narra que esse povo, um povo estrangeiro, um povo que nem mesmo falava a mesma língua de Jonas, se arrepende. Jonas prega numa língua hebraico, eles falam aramaico. Eu sei lá como é que, porque a Bíblia não dá detalhe disso, mas eu sei lá como é que Deus faz esse povo entender o que Jonas está falando, e esse povo se arrepende. E mais do que esse povo se arrepender, esse povo, acontece, inclusive Augusto Nicodemos vai dizer que esse acontecimento no qual nós estamos aqui lendo e compartilhando, ele é, na opinião de Augusto Nicodemos, o maior avivamento do Antigo Testamento. Então isso aqui nós estamos lendo e se deparando com avivamento, porque avivamento é isso, é arrependimento e uma nova postura diante de uma mensagem. Avivamento não é a gente ver esse prédio cheio de gente chorando, babando, rodando no chão. Avivamento não é isso. Avivamento não é um sentimento. Avivamento não é lágrimas, ainda que envolva lágrimas, ainda que envolva muita gente, ainda que envolva tudo isso que eu falei aqui. Mas avivamento é arrependimento e uma outra postura a partir daquilo que aconteceu. E Deus fez um avivamento nessa cidade por meio da obediência de um único homem, simples, desobediente, limitado. Deus faz um avivamento numa cidade inteira, que para percorrer demorava 3 dias. Então era uma cidade muito grande. Naum vai chamar essa cidade como cidade rainha. Tinha até um zoológico dentro dessa cidade, os relatos históricos vão dizer. Era uma cidade muito expressiva. E um único homem pregando uma mensagem dura é um instrumento de Deus para um avivamento. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque por muitas vezes a sua capacidade cognitiva, assim como a minha, humana, ela é muito limitada e falha. E a gente não consegue acreditar naquilo que Deus depositou no nosso coração. A gente não consegue acreditar no poder que opera através e apesar de nós. A gente sempre coloca em xeque aquilo que a gente tem de habilidade, de dom e de talento, mas a gente esquece que Deus faz apesar de nós. Aqui era um homem rebelde, que também merecia ter sido castigado,
E foi. O cara percorreu 1.300 quilômetros a pé para chegar, porque desobedeceu a Deus. Podia ter ido de embarcação direto, foi a pé. Mas aqui é a expressão mais genuína de que Deus pode te usar, de que Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Por mais que nessa sua cabeça, no seu coração, você vê tanta limitação, você vê tanto problema, você vê tanta dificuldade, tanto pecado inclusive, mas eu preciso te dizer, porque é a Bíblia falando, Deus ainda assim pode te usar, Deus ainda assim conta com você, Deus ainda assim quer construir com você, com a sua história falha, pecadora, limitada, com a sua história triste, desesperadora, com você que inclusive está passando talvez o pior momento da tua vida, ainda assim Deus quer fazer algo em você e através de você, porque o plano de Deus sempre vai envolver pessoas, e Deus faz algo em pessoas. Aqui nós estamos vendo um avivamento. Deus faz algo naquela cidade. No verso 5 a Bíblia diz: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. A gente está falando de um povo estrangeiro. É como se do nada eu chegasse em São Paulo, eu não sou de São Paulo, e eu começo a pregar o evangelho em São Paulo inteiro, na cidade de São Paulo, e o povo, que a gente sabe como que é a cultura aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e esse povo começasse então a crer em Deus, e eles fazem o jejum. É loucura, é esse o contexto aqui. Eles vestem-se de pano de saco, um sinal de humilhação, do mais rico ao mais pobre. Olha que maravilha, toda a cidade, do mais rico ao mais pobre, crê em Deus e se arrepende. Sabe, eu estou te falando isso aqui porque eu creio, cara, eu creio que Deus pode fazer algo na cidade que a gente está. Deus pode fazer algo inclusive na tua família, lá na tua casa, se você se comportar de acordo com o que Deus tem te chamado, de acordo com o que Deus colocou no teu coração. Deus pode fazer algo dentro da tua casa. Você pode ver um avivamento na tua família, você pode ver um avivamento no casamento dos teus pais, você pode ver um avivamento, não sei, você pode ver algo, coisas maravilhosas no seu trabalho, na sua vida profissional. Você pode ver coisas incríveis, se você responder ao Senhor o que Deus não pode fazer, é a pergunta. E essa cidade inteira se arrepende. A Bíblia diz, verso 6, que a notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, olha os detalhes, ele se levanta do trono, tira o manto dele, cobre-se com um pano de saco, senta-se sobre cinzas, mesmo contexto de Jó, de completa humilhação. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. Aí ele impõe um jejum. Olha o que o rei de um povo estrangeiro, que não tem relacionamento, que não conhece o nosso Deus, que é o Deus que Jonas está aqui compartilhando, ele faz. É o seguinte: todos os homens, todos os animais, ele colocou até animal para fazer jejum. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não comam e não bebam água. Ele colocou até os animais. O decreto do rei foi a cidade inteira em jejum. Sejam cobertos todos de pano de saco. A cidade inteira em reverência a esse Deus, que esse Jonas está aqui falando, se humilhem diante desse Deus. A cidade inteira agora de jejum e pano de saco. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Uma vez, pode não parecer, mas eu ia em montes. Eu subia monte. Faz tempo que eu não vou, mas eu ia. Nunca vi mato brilhar nem nada, mas eu ia em monte. E já vivi coisas incríveis lá. Inclusive tinha um profeta chamado Irmão Antônio. Ele chegava no monte, só para vocês terem uma ideia, 2 da manhã ele estava chegando no monte. O senhorzinho vinha com uma touquinha assim meio desarrumada, baixinha, a blusa aqui da Rebook, jaqueta. E aí ele chegava no monte e ele me deu um apelido. Vocês estão vendo um cara reformado aqui?
Mas sabe qual que era o meu apelido no monte? Garganta de fogo. Renata, é ou não é? Não é? É verdade, pô. Já foi mais pentecostal. Nem sei porque que eu tô falando isso. Já esqueci, já me perdi. Não, desatenção. É isso. Já esqueci de novo. Vamos voltar para cá. Esse rei está aqui se humilhando. Ele está levando a cidade a um arrependimento, a uma completa humilhação. Lembrei do porquê eu falei do monte. Eu estava falando do pano de saco. Eu ia no monte, direto. E uma vez um irmão teve uma palavra. Ele falou assim, essa noite aqui Deus está nos chamando para fazer um ato profético. Eu obedeci, porque é um irmão mais profeta do que eu na época, né? Eu falei, preciso bater continência pro cara. Aí sabe o que ele falou para mim? Tá aqui, ó. Aí ele tirou o pano de saco de batata. Já viu saco de batata? Sério mesmo? Tirou e falou, vai todo mundo vestir. Eu vesti pano de saco. A Renata vestiu. Mais uns irmãozinhos lá vestiu. E a gente subiu um monte de pano de saco. Só fechando parênteses aqui, do que esse rei fez, eu também fiz. Humilhação. Tiraram foto, depois rolou na igreja. Tem essa foto até hoje rodando em algum lugar aí. Tomara que Deus tenha apagado. É coisa horrível. Coisa que a gente se arrepende com a vida. Mas fiz. Enfim, esse rei então ele faz uma cidade se humilhar diante de um Deus que essa cidade não servia. Assírios eram um povo que serviam muitos deuses, mas diante de um único Deus ele fala, nós vamos agora crer, nós vamos fazer um jejum e nós vamos se humilhar em sinal de reverência ao Deus que Jonas está falando. E esse rei então proclama esse jejum até para animal. E ele fala, clamem com fervor a Deus e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Por quê? Porque Deus ia destruir Nínive por conta da violência. Era uma espécie de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade zoada. Deus já ia pesar com condenação ali e acabar com a cidade. E aí no verso 9, talvez Deus, olha, isso aqui me chama muita atenção porque é uma fala do rei. Talvez Deus se volte e arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que nós não morramos. Aqui já é um povo esperançoso. Por quê? Porque por mais que as palavras de Jonas eram palavras de morte, o espírito que operava através de Jonas estava gerando um genuíno arrependimento, um verdadeiro avivamento, mas sobretudo criando esperança para um povo que não tinha esperança. Você sabe, esse é o nosso papel nessa terra, levar pessoas a um genuíno arrependimento. Isso para nós cristãos é conhecido como verdadeiramente um avivamento. E no final, o resultado são pessoas querendo e desejando conhecer o nosso Deus. Então a nossa função é essa. Nós somos, para que eu estou aqui, Senhor? Para pregar o Evangelho, para a sua vida ser uma pregação, para que do seu jeito o Senhor te use, da maneira com que você está aqui, da maneira com que Deus te chamou, o Senhor te use, para que um povo verdadeiramente se arrependa e se volte a Ele, para que um povo desesperançoso, sabe, tem faltado esperança na tua casa? Tem faltado esperança para você? Tem faltado esperança para a tua família? Tem faltado esperança acerca do teu futuro? Deus é um Deus de esperança. Deus estava gerando esperança para um povo que nem sequer o conhecia. É um povo que agora estava pensando que Deus poderia se arrepender da mensagem dura de destruição. Deixa eu te dar uma notícia. Verso 10. Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus compassivo acerca da nossa história, acerca das pessoas que nos cercam, do mundo. Deus é um Deus de amor.
Deus é um Deus que deseja fazer com que a humanidade se volte a Ele, fazer com que você e eu se voltemos a Ele. Deus conta com você, Jonas. Deus precisa que você responda a Ele, que você passe a obedecer a Ele, porque diante da sua obediência, diante da sua resposta, esse mesmo Deus, Ele pode fazer coisas grandiosas em você e através de você. Por favor, responda ao chamado de Deus. Não fuja do chamado do Senhor. Por mais abstrato, longe, grande que possa parecer, não fuja das palavras que um dia o Senhor colocou sobre a sua vida. Por favor, responda a Ele. E qual é a maneira de você responder a Ele hoje? Talvez é em obediência, talvez é em arrependimento, porque antes de obedecer, Jonas se arrependeu. Talvez você e eu precisamos nos arrepender da postura que nós temos tido diante do Senhor, da maneira com que a gente tem tratado a vida da igreja, a maneira com que a gente se envolve, a maneira com que a gente se entrega, a maneira com que a gente ora, louva, a maneira com que a gente tem projetado os nossos dias. Talvez você e eu precisamos nos arrepender. Talvez Deus queira nos levar para esse lugar de arrependimento da postura que a gente tem tido. Porque eu não estou... Talvez você precise se arrepender de um pecado grave, obscuro, profundo. Mas talvez você não tenha que se arrepender de um pecado nesse nível. Talvez você só tenha que se arrepender da sua apatia, da sua indiferença para com a pessoa do Espírito Santo. Talvez você precise só se arrepender das respostas que Deus tem há tempos te chamado a dar e você não dá, se comportado como um teimoso, desobediente, filho rebelde, imaturo. Deus querendo te dar pão e você querendo beber leite. Sei qual que vai ser a sua resposta, mas às vezes é só você responder ao Senhor de acordo com o que Ele tem chamado. É mais simples. E talvez a sua obediência, a sua resposta pode gerar um grande avivamento. De verdade, nós estamos aqui, eu uma vez mais digo, diante de um homem falho. Era um profeta de Deus, mas era um cara desobediente, sem unção. Qual que era a unção? Hoje a gente fala, nossa, que maravilhoso aquele homem de Deus, ele tem tanta unção. Qual que era a unção que esse homem aqui tinha? Tinha acabado de desobedecer a Deus, passou 3 dias no estômago de um peixe. Unção de quem? Unção do peixe. Ele não tinha unção nenhuma. Você não precisa ter unção nenhuma. Ainda que Deus tem e vai derramar unção sobre você, você não precisa de unção não. Por quê? Porque não depende de você. Porque se depender de você, a glória era sua. Mas no final das contas, a glória não era de Jonas, era de Deus. Deus usa um homem pecador, falho, limitado, para fazer um avivamento. Sozinho. Um homem pecador, falho, um pequeno homem. O que Deus pode fazer através da sua vida? Se você responder a Ele hoje, quais são as coisas que podem acontecer a partir da sua resposta? Você já parou para pensar que a sua resposta pode gerar frutos indizíveis, frutos imensuráveis? A sua resposta pode produzir algo eterno. A sua resposta pode produzir algo nessa terra que você não vai conseguir explicar. Aqui existe um peso de responsabilidade do Senhor nos atraindo para esse lugar, de não mais querermos leite, mas um alimento mais sólido. É Deus levando-nos aqui como Redmove para um lugar de mais profundidade, de mais maturidade, de mais reverência.
direto falam, mano, vamos fazer uma reunião de oração aqui. Eu não vou colocar a reunião de oração na agenda da Move, porque reunião de oração é para aqueles que desejam conhecer e querer mais do Senhor. Reunião de oração não é agenda para te fazer vir aqui. Culto, inclusive, não é agenda. Você e eu, ninguém aqui, eu não obriguei ninguém a vir aqui. E se tivesse uma pessoa aqui, faríamos na mesma intensidade. Por quê? Porque não mais estamos nesse... O meu desejo e o meu desejo de Deus sobre todas as coisas é que não mais estejamos nesse lugar onde alguém tem que forçar algo, onde alguém tem que te convencer de algo. Porque se nem o Cristo ressurreto é suficiente para te convencer de alguma coisa, o que mais vai ser? Qual é o pastor ou pregação nesse púlpito que vai te convencer de alguma coisa, senão o próprio Jesus? Senão a própria mensagem, as boas novas do Evangelho, que te salvou, te tirou do lugar que você estava. Se isso não for suficiente para gerar em você um grande querer de se entregar por inteiro e dar a sua vida e parar de barganhar com Deus e se entregar tudo que você tem do seu tempo, do seu futuro, dos seus sonhos e abrir mão do que for necessário, se isso não for suficiente, o que mais vai ser? Eu estou te falando que diante de um homem falho, pecador e limitado, Deus pode fazer grandes coisas, o que Deus não pode fazer através de você. Eu estou te falando porque nós vamos viver de fato um avivamento, e um avivamento de verdade. Cria-se, por favor, desconstrua esse pensamento de que um avivamento é algo tão grande. Por mais que a gente ouve falar de avivamento de Gales, avivamento da China através de Hudson Taylor, avivamento de Azusa na América do Norte, e a gente ouve falar de avivamento que alcança cidades, estádios, mas às vezes Deus quer fazer um avivamento dentro de você, porque se você se arrepender hoje, isso já é um avivamento. Se você levar sua família ao arrependimento, isso já é um avivamento. E é maravilhoso poder ver os nossos pais, irmãos, primos e ver a nossa família se rendendo ao Senhor. Isso já é um grande avivamento. Avivamento não é algo distante demais, não é algo para um homem, não é algo para um grande ungido de Deus, como eu falei aqui. Avivamento é para todos nós. E inevitavelmente nós viveremos um grande avivamento. A questão é, você vai poder contar que você fez parte? Mais uma vez eu digo, é maravilhoso poder dizer que Deus entrou na nossa história, como todos nós aqui podemos dizer. Mas deve ser maravilhoso, ainda maior, poder dizer que nós entramos na história de Deus. Nós fizemos parte do Evangelho. Nós tivemos o nosso nome marcado, não por glória humana, mas para que a glória seja dele. Inevitavelmente, essa igreja, essa cidade vai viver um avivamento. Por quê? Porque é a vontade de Deus, não depende de nós. A questão é, você vai estar envolvido nisso. Você vai poder dizer que você fez parte disso. Você vai inclusive poder experimentar disso. Porque imagina as pessoas que relataram o avivamento de Azusa, de poder dizer que elas entravam por meio de nuvem palpável e passeavam, que crianças brincavam no meio da nuvem de glória. Imagina você poder narrar isso e dizer, eu estava lá, eu fiz parte. Mas avivamento pode ser algo mais perto do que você imagina, como eu estava te dizendo aqui. E se Deus alcançar o seu trabalho inteiro? E se Deus alcançar seu chefe? E se Deus alcançar os seus colegas de trabalho? E se Deus alcançar a tua sala de estudo? E se Deus alcançar? Isso já é um grande avivamento, porque avivamento é levar pessoas a um arrependimento. E Deus vai te usar. Porque dentro de você existe um Espírito que mora aí e que ele é cheio de poder. E não depende de você. Vai fluir. Ele só precisa que você esteja com ele. Que você tome coragem. Que você arregace as mangas das suas camisas e diga, Senhor, eu estou pronto para o trabalho. Eu estou pronto para agir. Vamos embora, eu não sei como vai ser, mas vamos nessa. Porque é esse o desejo de Deus. De um despertar de filhos que verdadeiramente desejam que a glória de Deus seja manifesta
na terra. Deixa eu te falar, Deus vai alcançar a tua família. Deixa eu te falar, Deus vai alcançar as pessoas que você mais ama. Deus vai alcançar os teus amigos. Deus vai alcançar todas essas pessoas. Isso vai acontecer. Isso é uma promessa do Senhor. E por mais que a Bíblia vai dizer que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e talvez você esteja pensando, por que Deus então se arrepende aqui? Por que Deus se arrepende de, quando Moisés clama também para a destruição, Deus se arrepende? É que na verdade, na ótica humana, a Bíblia narra um arrependimento de Deus, mas na ordem celestial, isso aqui não tem nada a ver com arrependimento, porque Deus não se arrepende de nada. Isso aqui está tudo planejado por Deus, vai acontecer querendo ou não. Vai existir avivamento querendo ou não. Deus vai alcançar os oprimidos querendo ou não, porque a vontade dele é de salvar o mundo. A vontade dele é de dar liberdade aos cativos. A vontade dele é de dar leveza aos sobrecarregados, aos oprimidos e cansados. A vontade dele é de mostrar que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, para você que está cansado, sobrecarregado, com vontade de desistir, de voltar atrás. Vai acontecer de qualquer jeito. Então, por mais que você fuja de Deus, o salmista vai dizer, se eu ir no mais profundo, lá o Senhor está. Se eu ir nos mais altos céus, ali o Senhor também está. Por mais que você fuja de Deus, do chamado de Deus, Ele não consegue, porque Ele está em toda parte. A W. Tozer vai dizer que Ele está acima, mas não está suspenso, que Ele está abaixo, mas não está sobreposto, que Ele está dentro, mas não contido, que Ele está fora, mas não excluído. Por quê? Porque Deus não tem explicação. Ele vai, eu estou no mais profundo, pastor, no mais profundo poço possível, onde ninguém, nem a psicologia, nem medicamentos, nem uma palavra de esperança, nem um abraço, nem um amor, nem $1 milhão da minha conta vai me fazer tirar desse lugar. Ainda assim, o amor de Deus te alcança lá, no mais profundo, e te tira desse lugar. Eu estou a ponto de desistir de tudo, ainda assim, o amor de Deus está lá. Foge, Ele vai te alcançar. Por amor. Queira desistir, Ele vai te alcançar no meio da sua desistência, no meio da sua obediência, e vai te mostrar que faz sentido dar a vida pelo Evangelho de Jesus, que faz sentido dar a vida pelo Evangelho de Jesus, porque a maior demonstração de amor foi alguém que deu a vida. Faz sentido, e você não vai se arrepender. Diante desse último culto do semestre, o desejo do meu coração é que verdadeiramente nós nos coloquemos nesse lugar de responder ao Senhor, de fazer algo que a gente ainda não fez para Ele, de abrir mão da vida que a gente tem levado. Atos capítulo 2, a Bíblia vai narrar no final do capítulo que uma resposta natural de um povo que vive segundo o chamado de Deus é inclusive ganhar o favor das pessoas. Deus vai começar a te dar favor para ganhar pessoas. Deus vai começar a te dar favor para alcançar corações. Você vai falar, cara, eu nem sei o que eu falei, mas essa pessoa vai falar, meu Deus, o que você falou faz muito sentido para mim. Como é que você falou isso? Ninguém sabe disso. Ninguém sabia disso. Como é que você falou isso? Por quê? Porque não depende de você. É só você lembrar que você é só um instrumento nas mãos de Deus. Não depende de você. Isso tira uma responsabilidade que nós mesmos nos colocamos e nos leva para um lugar de leveza, onde nós nos entregamos, onde o rio de Deus que flui do coração nos carrega e as coisas só acontecem. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vida de alguém que respondeu o Evangelho. É alguém que está boiando num rio sem preocupação de onde esse rio vai desbotar.
mas as coisas estão fluindo, a vida está acontecendo e você só está sendo carregado por esse rio. Os anos e os dias passam e você está só sendo carregado por esse rio. E esse é o desejo do coração de Deus, carregar você, irmão. Carregar você para o lugar do propósito. E as coisas vão só acontecer. Essa palavra é para você que está desesperançoso acerca do teu futuro. Deixa eu te falar. Tem esperança sim. Essa palavra é para você que está cansado. Deixa eu te falar. Deus não desistiu de você. Essa palavra é para você que precisa de um confronto. Deus é um Deus que vai te fazer passar por algumas coisas para que você aprenda a obediência. Essa palavra é para nós. Essa palavra precisa produzir em nós uma postura, uma resposta, porque é isso que Deus chama, uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor agora? Qual é a resposta que você vai entregar para Ele agora? Se você pode, feche os seus olhos para nós orarmos aqui. E eu quero só não mais atrapalhar aquilo que o Espírito vai fazer neste lugar. Porque o rio desceu aqui agora. E esse rio vai começar a fluir agora, ele vai te carregar, ele vai te envolver. Pastor, o que eu preciso fazer? Nada. Preciso falar alguma coisa? Não precisa falar nada. Precisa ajoelhar? Se você quiser. Precisa ficar em pé? Você que sabe. Mas esse rio desceu aqui agora, esse rio vai te envolver. Essa é a presença de Jesus. Você vai experimentar agora qual que é o poder da pessoa do Espírito Santo, o que isso daqui pode produzir. Vamos lá, Espírito Santo.